Tem como mudar o que está escrito? Não tem. Aliás, a própria palavra, lá em Gálatas, diz que se até mesmo um anjo vier e nos trouxer outro evangelho, que não seja esse deixado pelo próprio Senhor Jesus, que seja considerado amaldiçoado. O diabo não pode mudar a palavra de Deus, e nem a profecia, nem as promessas de Deus. Então o diabo pensa, né? Vamos pensar como você está pensando. O diabo pensa, não posso mudar Deus, porque Deus é Deus. Eu não posso vencer o Todo-Poderoso, porque eu já fui, Satanás diz, derrotado aonde? Na cruz. Eu não posso mudar o que está escrito, porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho de homem para que se arrependa. Tendo prometido, ele cumprirá. E tendo dito, ele vai fazer. Então o diabo pensa, não posso mudar o que está escrito, não posso mudar Deus. O que eu vou fazer da vida então? Eu vou mudar o ser humano. Ao invés do ser humano ser imagem e a semelhança de Deus, eles até podem ser imagem, mas a semelhança eles não serão. Porque, claro, todo ser humano exteriormente é imagem de quem? Embora tem pessoas que chegam ao absurdo de transformar seu corpo e sua feição no próprio demônio, não é? Tem gente que faz tudo, não é? Já viu aí pessoas que se transformam, põem chifre, não é? Vira o diabo. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que no natural, por fora, o ser humano é a imagem de Deus. Nem todos são a semelhança de quem? De Deus. Então, o trabalho do diabo é para tirar o ser humano, o homem, da obediência. Porque Deus, ele não muda, a palavra ele não muda, mas ele pode mudar o homem. Ele pode tornar o homem rebelde. Porque quando ele desobedece, ele está debaixo da maldição. E outra, a alma que pecar, essa, diz a Bíblia, morrerá. Mas a morte física, todos nós sabemos que um dia teremos. Então, a Bíblia não precisa dizer que a alma que pecar morrerá fisicamente, porque isso não precisa da Bíblia para você saber que vai acontecer. Eu não preciso da Bíblia para saber que eu vou morrer. Mas a morte que está a se referir à palavra de Deus é a morte eterna. Por isso que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, as irmãs desesperadas, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eternamente. E elas não entenderam que Jesus estava falando da alma, não do corpo. Que Lázaro morreu depois, ressuscitou, depois morreu. Então, se eu estiver dentro da igreja, no pecado, a minha alma já está o quê? Condenada. Entenda, nós não estamos falando isso para você se sentir um caso perdido. Porque errar é humano, mas viver no erro é a tolice. Se você tem errado, quando você vem à igreja quarto domingo, o Espírito Santo vai te dar a chance. Que deu para o ladrão aonde? Na cruz. E a chance do ladrão foi na última hora. Por isso que vira e mexe, nós nos surpreendemos, ou não nos surpreendemos, né? Mas somos pegos de surpresa. Pastor, lembra da fulana? Estava ontem, domingo, na igreja. Ela morreu. Que isso, senhora? Morreu, pastor. Morreu. Então Deus sempre está dando a oportunidade da pessoa se arrepender. Então se o diabo diz para você, não, você é um caso perdido, você tem que dizer para ele, eu não. Você que é, diabo. Para você não tem volta, para mim tem. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é poderoso para o quê? Para perdoar e nos redimir com o seu sangue. Você pode ser quem for,
Você pode estar como estiver, aí agora. Eu não sei o que está dentro de você. Deus, você e o diabo sabem. Se você daqui a alguns minutos, se chegar diante de Deus, na sinceridade, porque Davi disse, Senhor, da sinceridade te agradas. Não com remorso, que é o sentimento de pesar, mas sem o abandono do mesmo, mas arrependida, de alma lavada, você se humilhar diante de Deus, e saindo por aquelas portas, você disser, a partir de hoje, o elemento divisor que havia entre eu e quem? E Deus já não existe mais, que era o pecado. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões, diz a palavra, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados é como um manto que encobre o rosto, de maneira que você grita por Deus e Ele não lhe ouve. Não porque Ele não quer, porque o pecado que está te dividindo, te separando. Então, se você pedir perdão e for lavado pelo sangue de Jesus, então seu passado fica para onde? E você começa uma nova etapa. Por isso que Deus disse, não lembrei das coisas passadas. Eis que eu faço coisas novas. Agora, se nesse momento Deus está a falar consigo, e você permite que esse elemento divisor, que nem sempre são pessoas, nem sempre, porque cá para nós, o que um elemento divisor pode fazer numa pessoa que está ligada à videira? Jesus disse, eu sou a videira e vós o ramo. Todo ramo que tiver ligado a mim e a ele, esse dará o quê? E você acha que o divisor vai impedir o fruto de dar? Então, nem sempre o que te separa de Deus são coisas e pessoas. Nem sempre. Às vezes, sim. Às vezes, você está andando e ouvindo coisas que não deveria. E isso vai adoecendo a tua fé. E isso vai fazendo com que você... É aquela velha história, né? Por exemplo, eu pego uma linha reta, aqui. Se eu me desviar 1 milímetro dessa linha reta, 1 milímetro, só que é 1 milímetro, né? Menos, um centímetro tem 10 milímetros, correto? Então eu me desviei 1 milímetro. Quem olhar, nem vai perceber que eu me desviei. É muito pouco. Só que nessa caminhada, esse 1 milímetro vai me levar para onde? O reino de Deus está lá. Ó. Eu me desviei quanto? Só que conforme eu vou andando, 1 milímetro vai o quê? Vai me distanciando, me desviando. Daqui eu chegar lá, meu cara, eu estou a 100 quilômetros do reino de Deus. Está entendendo? Então você tem que tomar cuidado com coisas e pessoas. Porque sobre isso, o próprio Deus já deu várias advertências. Lá no primeiro salmo da Bíblia, ele diz, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. E nem se senta à roda do quê? Os escarnecedores. Então, de repente, o elemento divisor da tua vida é alguém. Que tal como acabamos de ler aqui, essa pessoa não quer nada com quem? Ela não quer nada com Deus. De repente, ela nem da igreja sai. Está na igreja também. Anda com você. Mas ela não tem temor, é escarnecedora. É maliciosa, tem maus olhos. Porque a pior coisa é os maus olhos. Quando a pessoa tem maus olhos, se Jesus descer aqui, ela vai falar mal de Jesus. É ou não é? Quem tem maus olhos, se Jesus vier, ela vai... Você viu a sandália de Jesus ali? Jesus está de Havaiana. Quer dizer, a pessoa vai buscar alguma coisa para criticar, porque quando a pessoa tem maus olhos, ninguém presta, nada presta, só ela presta. É ou não é?
ninguém preste nada, só ela presta. Mas ela presta tanto que a vida dela não está prestando para nada. Cheia de derrotas, mas só ela não consegue enxergar. Então, de repente, o divisor é isso. É alguém. Ou alguma coisa que você vai ter que cortar da tua vida. Vai ter que cortar. Pastor, não é meu marido, pastor. Como é que eu vou fazer esse negócio aí? É meu marido, pastor. Ele não está na fé, mas aí é diferente, gente. Aí é diferente. Aí entra aquela palavra, né? Jesus disse, você conheceu Deus nessa condição, ou de repente, dentro da igreja, ele se desviou da fé. Aí você vai recorrer ao quê? A palavra. Usa a tua fé. Fala, ó Deus, muda. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Ou como o Senhor vai fazer. Mas eu não posso ir para o inferno por causa dessa pessoa. E é claro, você vai usar a fé, vai lutar por ele ou por ela, até onde você acredita que vale a pena. Amém? Como assim, pastor? Se essa pessoa não te respeita, se essa pessoa te trai, se essa pessoa te maltrata, aí você tem que usar a cabeça. Se vale a pena continuar lutando, luta. Mas a palavra de Deus me dá o direito, a partir do momento que eu sou traído, desprezado, humilhado, o próprio Deus, nas epístolas de Paulo, me dá o direito de dar, ó, vai seguir teu caminho que eu vou seguir o meu. Mas você deve primeiro lutar, mas cada um tem que avaliar a sua condição. Amém? Mas acima de qualquer coisa está a minha salvação. E eu não vou jogar lá fora por causa de coisas e pessoas. Então, de repente, o elemento divisor seja isso. É alguma coisa que você anda vendo que não deveria ver. É alguma coisa que você vive fazendo que não deveria fazer. Ou é uma pessoa. Mas algo ou alguma coisa vai nos tentar separar de quem? De Deus. Mas volto lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Hã? É a fome? Perseguição? Então, ainda que você passe por perseguições, ainda que você seja condenado, criticado, etc., etc., a decisão de deixar de servir a Deus é sua, é minha. Então, ninguém pode nos tirar de Deus. Nada, nem ninguém. Nem mesmo o Espírito o quê? Divisor. Vamos lá. O conselho do Espírito Santo é não se engajar em conversas com pessoas que têm este espírito que faccioso ou divisor. É um alerta, né? Pois claramente o objetivo delas não é discutir algo a fim de tirar alguma dúvida, e sim semear divisão. Uma coisa é ter uma dúvida e buscar esclarecimento, ter uma opinião diferente que enriqueceu um debate para o bem comum. Outra coisa é espalhar contenda, jogar uns contra os outros, semear dúvida, discutir opinião fúteis, inúteis. Por isso, se estas pessoas rejeitam uma ou duas correções, a melhor coisa a fazer é evitá-las. Já estão corrompidas e condenadas por elas mesmas. No reino de Deus, há perfeita unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Deus quer ser um com os que creem. Está lá a referência de João 6. A igreja também é um corpo de Jesus. Ou seja, também é um só com Ele. Por isso, devemos sempre buscar o que nos une e não os que nos separa. Não há divisão entre os que têm o Espírito Santo. Amém.